Boa noite, professor Alan Mourão aqui de volta no Soberano Concursos para dar continuidade à nossa lei de tortura. Na aula 1 abordamos ali temas sobre o aspecto internacional, falando das convenções sobre tortura, falamos sobre o âmbito constitucional, falamos também sobre algumas características do crime de tortura, de quem é a competência para julgar, qual é o bem jurídico ali tutelado, e hoje propriamente dito, vamos entrar nos crimes em espécies. Então, abra aí a sua lei de tortura e vá lá no artigo 1º. Olha o que diz aí. Constitui. Opa, voltou aqui. Vamos voltar aqui. Constitui crime de tortura. Voltamos. Constitui crime de tortura. Olha o verbo. Constranger. Constranger alguém com emprego de violência. Constranger é o verbo. Constranger. Obrigar. Impedir sua liberdade. Constranger alguém com o quê? Com emprego de violência, de grave ameaça. Violência aqui, pessoal, é a violência física. Violência aqui é a violência física. E grave ameaça é a violência moral. Então, o crime de tortura aqui exige a violência física e a violência moral, que é a grave ameaça. A grave ameaça seria o mal injusto, a promessa de mal injusto, causando-lhe, vamos no finalzinho, causando-lhe o quê? Sofrimento físico ou mental. Veja bem, de acordo com o dispositivo, não basta que haja violência, não basta que haja grave ameaça ou sofrimento físico ou mental. Isto porque nós temos outros crimes que também protegem sobre essas condutas. Nós temos lesão corporal, nós temos homicídio, nós temos constrangimento ilegal. Então, aqui no artigo 1º, inciso 1, não basta constranger com violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Exige-se uma finalidade. Né? Qual a finalidade dessa violência, desta grave ameaça? E vai dizer ali o inciso, a letra A, a linha A, com o objetivo de quê? De obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa. Nós temos aí a primeira modalidade de tortura, a tortura confissão. Então você constrangeu com violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com qual finalidade? Obter informação, por exemplo. Vamos aqui fazer um apanhado geral e a gente volta explicando. A segunda modalidade aí é, você provocou essa grave ameaça, essa violência, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Nós temos aí a segunda modalidade de tortura, chamada tortura-crime, ainda no inciso 1º. O artigo 1º, inciso 1, traz 3 modalidades. A primeira, tortura-confissão, a segunda, tortura-crime, e a terceira, aí na tela, ó, tortura-discriminação, em razão aí de condição racial ou religiosa. Então, voltando lá no nosso slide anterior, o artigo 1º, inciso 1, traz 3 modalidades de tortura. Vamos ver uma a uma. Porém, de início, convém lembrar que essas modalidades de tortura, primeiro, é crime comum, ou seja, não exige aí nenhuma qualidade especial do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticá-la. Vai ter exceção? Sim, vamos ver mais à frente. Segundo comentário, essa tortura exige o dolo, ou seja, a vontade e consciência de causar ali a violência ou a grave ameaça com sofrimento físico ou mental, isso é o dolo, porém, mais a finalidade especial. E o que seria a finalidade especial? A finalidade especial está aí nas 3 alíneas. Obter confissão, que é a primeira, provocar a ação criminosa, tortura crime, ou então a tortura preconceito. Se não existir aí a finalidade especial que vimos, pode configurar outro crime, mas não crime de tortura. Isso é importante aí, porque a questão deve trazer na prova esse elemento aí especial. Outra informação importante é que o crime de tortura admite sim aí o que? Admite a tentativa, admite tentativa. Matéria que vocês vão estudar lá com o professor Everton no direito no Código Penal. O que é a tentativa? A grosso modo, nós estudamos lá no Código Penal um tema chamado caminho do crime ou iter criminis, que são 4 elementos.
cognição, preparação, execução e consumação. O caminho do crime. E o que é a tentativa aqui? Iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, em tese, na teoria, seria possível aí, haver o crime de tortura na sua modalidade tentada. É difícil? Sim, é difícil, mas é possível aí para fins de prova, ok? Vamos ver aqui a primeira tortura, como eu já havia adiantado. Vamos ver aqui a tortura confissão. Vamos ver a tortura confissão. A primeira aqui na tela que eu coloquei. Vamos lá. Primeiro, com o fim de obter, como eu falei, informação, declaração, confissão, seja da vítima ou terceira pessoa. Essa tortura na prova, né, nos concursos aí, é chamada de tortura probatória. O agente quer colher aí, a finalidade é colher alguma informação. E essa informação não basta ser uma informação criminosa, não. Está aqui na tela do slide, ó, essa informação que você quer colher, você quer obter, pode ser uma informação de um crime, pode ser uma informação comercial, por exemplo, segredo industrial, pode ser uma informação pessoal, né, da pessoa que você tortura e quer saber. E veja bem aqui, ó, você tortura às vezes a própria vítima e quer a informação dela. Ou então você tortura a vítima, mas quer a informação de terceira pessoa, né? Imaginemos que tortura-se o filho a fim de que o pai confesse, né, alguma informação, alguma declaração. Então é possível sim nessa modalidade. Outra informação, a tortura-confissão é um crime formal. É claro, pessoal, que essa classificação ela não é tão importante aqui para nossa prova, vamos ser sinceros. Mas é bom lembrar que os crimes possuem uma série de classificações. Dentre elas, a classificação quanto ao resultado. Então, quanto ao resultado, o crime pode ser formal, na tela, material ou de mera conduta. Em apertada síntese, qual que é a diferença? Tanto o crime formal quanto o crime material, o legislador, a lei, traz na redação um resultado. A lei coloca lá um resultado. No caso aqui, né, a dor, o sofrimento físico ou mental. Veja bem, porém, qual a diferença entre formal e material? No formal, esse resultado ele é dispensável. Ele é dispensável. Pode ou não acontecer. E no material, o resultado deve acontecer. Professor, seja mais claro no crime de homicídio. O crime de homicídio é um crime material. Exige o resultado. Qual é o resultado? A morte. O cadáver no chão é o resultado. Então, é um crime material. Imaginemos aqui, em outro contexto, o crime de corrupção passiva. É um crime formal. Porque a obtenção da vantagem devida pelo servidor público, ela é o resultado. Mas ela não é exigida para o crime se consumar. Basta ele solicitar a vantagem devida a fim de se abster de praticar um ato de ofício. Então, repara, no crime formal, o resultado é dispensável. Olhando aqui para a tela, o resultado aqui é o quê? É a obtenção da informação. Isso é o resultado. Porém, é um crime formal porque dispensa, eu torturei, ela não me confessou. Ou então confessou mentira. Não importa. Basta que você constrange a pessoa com violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Não importa se ocorreu ou não ali, se você recebeu ou não as informações. Por isso que dizemos que é um crime formal. E por fim, se for uma hipótese, por exemplo, de confissão de crime, dizemos que essa confissão, né, essa prova obtida, ela é ilícita. A Constituição Federal diz claramente que as provas ilícitas elas devem ser desentranhadas do processo. Então está aqui o fundamento que, se for uma confissão ali para obter prova de um crime, essa prova será ilícita. Então, pessoal, essas são as considerações aqui iniciais acerca da tortura-confissão, a primeira, do artigo 1º, inciso 1, letra A. Vamos ver a segunda? Está aí na tela? A segunda é tortura, ainda no artigo 1º, inciso 1, letra A. Está aí na tela, como eu já tinha adiantado. Para qual a finalidade de você constranger a pessoa causando aí dor, sofrimento? Provocar alguma ação ou alguma omissão de natureza criminosa. Aqui já tem a primeira observação nossa. Então está aí na tela, é a chamada tortura-crime. Então aqui você quer sim, você visa o resultado que você quer,
ao torturar alguém, ao provocar ali a violência, né, física, é que a pessoa torturada ou a terceira pessoa provoque algum crime, alguma conduta criminosa. Então, primeira observação, não abrange as contravenções penais. Veja bem, a contravenção penal, né, está no decreto, geralmente não vem no edital da PM. Porém, vamos lembrar aqui uma interpretação aqui bem genérica sobre o tema. Nós temos aqui como gênero, ó, infração penal. Infração penal é gênero, e comporta duas espécies: as contravenções penais e os crimes. Inclusive, na prova, crime vem com o nome de delito. Então, infração penal é gênero e tem duas espécies. É claro que tem diferença entre eles. Por exemplo, o cumprimento de pena, os crimes são cumpridos, né? A pena prevista, melhor dizendo, é detenção ou reclusão. A contravenção penal, a pena ali, o regime ali, a pena é prisão simples, já muda aí. O crime, a pena máxima hoje que o indivíduo pode cumprir é 40 anos. Lembra que houve alteração do artigo 75 do Código Penal, que mudou a pena máxima de 30 para 40. A contravenção penal, a pena máxima são 5 anos. Então, há sim uma diferença. Todos dois são infrações penais. O que muda aí é a questão da pena, por exemplo, competência, etc. Então, aqui no caso nosso, a tortura ela só tem a finalidade de praticar crime, não abrange contravenções penais. Outra observação, a tortura-crime também é um crime formal. Lembra da explicação anterior? Os crimes quanto ao resultado podem ser formal, material e de mera conduta. Aliás, eu esqueci, né, de explicar o crime quanto à mera conduta. O exemplo mais famoso aqui, fácil de entender, é o crime do artigo 150 do Código Penal. Violação de domicílio. Então, o crime de mera conduta, a lei não descreve um resultado, ela prescreve uma conduta. Ao praticar aquela conduta, você comete o crime. Então, no caso aqui, só para deixar claro, da diferença entre formal, material e mera conduta. Então, aqui, o crime de tortura, crime é um crime formal. Outra observação importante, se a pessoa torturada praticar a ação criminosa. Então, A torturou B para que B praticasse um crime, né? Vamos imaginar aqui de roubo. E aí? Sabemos que o torturador responde pela tortura. E o crime de roubo do artigo 157 do Código Penal, como é que fica? Como é que fica a vítima da tortura que praticou o crime de roubo? Ela responde pelo roubo, mesmo sendo torturada, né? Mesmo sendo ali numa condição para praticar o crime de roubo? E claro que não, né? O fundamento aqui é o artigo 22 do Código Penal. Vocês vão estudar também lá com o professor Everton. A coação aqui, a coação moral irresistível, e a tortura, é claro, né, é uma coação moral irresistível, ela afasta, nós vemos lá nos elementos do crime, a culpabilidade. Então, o sujeito que é torturado para a prática de um crime não responde pelo crime, porque há aí uma exclusão da culpabilidade, porque estava aí sobre a incidência da coação moral irresistível. Quem tiver dúvida, para a aula não alongar, dê uma lidinha lá no artigo 22. Pois bem, mas quem responde pelo crime que ele praticou? Vai ficar impune, né, o crime? Não. Olha aqui na tela. Então, o torturador, né? O torturador, faltou o R aqui, o torturador responde pela tortura, aqui é torturador, viu? Pela tortura e também pelo crime praticado, pela pessoa torturada. Então, ele vai responder aqui, nós chamamos em concurso material, sem aprofundar também, né, com todo respeito aí aos alunos, o torturador responde pela tortura, óbvio, e também pelo crime que foi praticado pela pessoa torturada. Isso é importante porque no eventual questão de prova, pode perguntar na figura do torturador, ele responde pelos dois crimes, e pode perguntar também em relação à vítima. Então, a vítima não comete crime. Por quê? Porque está ali acobertada pela causa de exclusão da culpabilidade, da coação moral irresistível. Na verdade, ali, né, era inexigível ali para ela, né, uma conduta diversa nesse contexto. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que se a coação moral for resistível, se a coação moral for resistível, e na tortura dificilmente será,
Se a coação moral for resistível, reduz pena. Aqui não, aqui a coação moral é irresistível. Então, exclui o crime. Quem responde é o torturador. Avançando aqui, nós temos por derradeiro, né, a tortura discriminação, ou melhor, a tortura preconceito também tem esse nome aí. Então, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, né, psíquico. Com qual finalidade? Em razão de discriminação racial ou religiosa. Só um parênteses aqui, pessoal. Sofrimento físico é fácil, né, da pessoa ir vislumbrar. E sofrimento psíquico, né, mental. Professor, eu tenho dificuldade. Como é que a pessoa pode ser torturada aí sofrendo sofrimento mental, psíquico, melhor dizendo. Imagina, por exemplo, uma situação de privação de sono. A privação de sono, ela pode sim ser classificada como um sofrimento mental, psíquico. Agora veja bem, o crime de tortura, em regra, ele vai ali, óbvio, deixar vestígio. Então, a vítima ali, em regra, é feito ali exame de corpo de delito para comprovar a sua materialidade, a ocorrência do crime. É claro que, não havendo ali o exame de corpo de delito, é possível provar ali o crime de tortura por meio de outros meios de prova, como, por exemplo, a testemunha. Mas é bom lembrar que, em regra, o crime de tortura pode sim, né, e deve, né, deixar vestígios. Quanto ao crime de tortura e preconceito, nós temos aqui uma interpretação restritiva. Só é crime se esta violência ou grave ameaça, causando dor ou sofrimento, tiver a finalidade de discriminação de raça, e aí o conceito de raça, né, é um conceito bem amplo também, né, até porque o STF recentemente, né, já julgou que a raça, na verdade, é só uma, né, a raça humana, não existe várias raças. Não vou entrar na polêmica, mas aqui deve interpretar somente raça. E também com relação à religião, é qualquer religião. Qualquer religião. Seja religião evangélica, católica, seja as religiões aí africanas, não importa, ok? O que eu quero dizer aqui, o que significa, professor, interpretar restritivamente? Não abrange aqui uma discriminação homofóbica, porque não tem previsão legal. Então a pessoa que pratica aí, professor, uma violência, uma grave ameaça, causando dor, sofrimento, em razão de homofobia, não pratica crime? Claro que pratica. Não pratica a tortura, mas responde, por exemplo, de uma eventual lesão corporal ou outro crime tipificado no Código Penal, tá bom? E por fim, é um crime formal. Aqui há uma polêmica, né, se é formal ou material, mas vamos levar aqui para a prova, que é um crime que também dispensa aí o resultado, ok? Qual é a pena, professor, do crime de tortura na modalidade do artigo 1º, inciso 1, ou seja, a linha A, B e C? Qual é a pena? E pena, infelizmente, cai na prova, viu? Tem bancas aí que adoram cobrar penas, e você tem que lembrar. Primeiro, o crime é punido no regime aí de reclusão. A forma, né? Regime não. A forma e a prisão, né? É a reclusão. E aí a prova pode confundir vocês e colocar detenção. Lembra? Tortura como regra é punido. A modalidade de PPL, pena privativa de liberdade, é a reclusão. Só tem uma hipótese de detenção que eu vou falar mais à frente. E a pena vai de 2 a 8 anos nessa modalidade, ok? Avançando aqui ainda sobre a tortura. Olha, tem uma questão para a gente falar sobre o que já foi dito aqui. Vamos ver se a gente responde aí essa questão. É uma questão da ANUCEP, de 2018, caiu aí para agente de polícia civil, ok? Acerca do crime de tortura, marque a alternativa correta. De acordo com que nós explicamos, né, talvez é possível responder já. Vamos lá? Constitui crime de tortura somente quando causar dano psíquico a outrem. Sabemos que não, né? Abrange aí o dano físico também. Então, de cara tá errado. E aí o concurseiro, a concurseira já fica esperta com os advérbios, né? Somente, nunca, jamais, né? Fica esperto. É claro que às vezes, né, a prova usa esse advérbio aí e a questão está correta, né? Por exemplo, o crime de tortura somente é punido na modalidade dolosa. Tá certo, somente tá certo. Mas nesse contexto aqui, tá errado. Letra B. O crime de tortura seja cometido, né, por agente público, aumenta-se a pena de 1/3 à metade. Essa questão aqui
esse item é maldoso, viu? Aqui é o decoreba puro, não tem jeito. As causas de aumento da tortura, quando é agente público, vamos ver mais à frente, é de 1/6 a 1/3. Então, a lei vai dizer que é de 1/6 a 1/3. E aqui falou que é de 1/3 a metade. Então, a letra B também está errada. Então, tá fora aí letra A e letra B. Letra C. Nas situações previstas em lei, o crime de tortura, o juiz poderá arbitrar a fiança. Não, né? Sabemos ali que o crime de tortura é inafiançável. Também está errada a letra C. Letra D. Constitui crime de tortura submeter, olha o verbo, alguém sob sua guarda, poder, autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal, medida de caráter preventivo. Copiou e colou. Mais uma questão que o jornalista foi lá, copiou do artigo e colocou na prova. Daí a importância de ler a lei. Tem que ler a lei, ok? Então o gabarito aqui já é a letra D de dado, mas vamos ler aqui a letra E só para a gente poder conseguir excluir. Em qualquer situação, o condenado por crime de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Esta aqui é maldosa, viu? Por quê? Nós temos sim um dispositivo na lei de tortura dizendo que a regra é que o crime de tortura, o condenado deve iniciar no regime fechado. Porém, o dispositivo, o artigo aqui é claro, dizendo que não se aplica, a letra tá ruim, mas dá para entender. Aqui, a tortura, omissão. Então, a tortura, omissão, ela não incide aí essa regra que diz que iniciará no regime fechado, ok? Por expressa previsão legal. Por isso que a letra E ficou errada, ok? Vamos para o próximo item. Próximo item aqui da nossa aula, ok? Nós vamos gravar, lembrando, em blocos curtos, para não ficar cansativo aí a aula para vocês, tá bom? Ainda temos algum tempo ainda, né? Porque não gravei em média de meia hora, ok? Vamos entrar aqui no segundo crime. Artigo 1º, inciso 2. Lembra lá do artigo 1º, do caput, né? Vamos lembrar aqui, ó. Constitui crime de tortura. Aí nós vamos no 2 agora. O 1, o verbo é constranger. Olha o 2. O 2, o verbo é submeter. Isso é importante para a prova. Submeter é subjugar a pessoa. Então, submeter alguém. Quem? Quem está sob a sua guarda, quem está sob o seu poder, quem está sob a sua autoridade. Ou seja, aqui tem pessoas determinadas. Só essas pessoas aqui, ó. Com emprego de quê? De novo, ó, violência, grave ameaça. Aí já tem um elemento novo, ó. Não exige mais só o sofrimento, exige o intenso sofrimento. Vai além. Físico ou mental, como forma de quê? De aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, repara, nós temos o segundo crime de tortura. É chamada de tortura castigo ou tortura intimidatória. Tortura castigo na modalidade em que o torturador diz ali aplicar castigo, né? E tortura intimidatória na modalidade em que ele pretende ali aplicar uma medida de caráter preventivo. Primeira observação, tá aqui, ó, crime de chamado, né, tortura castigo. Primeira observação, submeter alguém sob guarda, poder ou autoridade. Esses conceitos, né, a doutrina vai diferenciar cada um ali de forma bem detalhada. Para nós aqui, o que a gente consegue aqui dar de exemplo e você vai entender perfeitamente? Aqui nós podemos dizer aqui a relação entre pais e os filhos, porque o filho e o pai têm a guarda do filho. Então o pai aqui pode ser o sujeito ativo do crime de tortura nessa modalidade. Nós temos os julgados, né, do STJ, do pai ali que provocou, causou ali intenso sofrimento ali a uma criança porque ela urinava na cama. Então foi aplicado aqui o inciso 2. E nós temos aqui também a hipótese da babá, também, como que vai ter ali a guarda, o cuidado da criança, né? E nós temos aqui um caso real, um caso do tatuador de São Paulo. Vocês devem lembrar aí, um caso em que o indivíduo foi preso em flagrante, né, ali por um particular, foi pego em flagrante, praticando um crime de furto, salvo engano, e o tatuador, a pessoa, resolveu tatuar no rosto do indivíduo, né? Eu sou ladrão, eu sou ladrão. Então aqui é uma relação de poder, né? Porque a pessoa presa estava sob o poder ali
do tatuador, ok? É um exemplo que dá para aplicar também, ok? Quais são os meios empregados? Repara, esta forma de tortura também exige a violência e a grave ameaça. A violência física, como eu falei, e a grave ameaça, que é a promessa de mal injusto. Então, aqui vai exigir, sim, esse meio. E qual é a finalidade? A finalidade é castigo ou medida de caráter preventivo. Então, repara, é um crime que não é exclusivo do agente estatal. Porque nós vamos ver mais à frente, nós temos um crime aí mais específico, mas aqui abrange aqui, por exemplo, a relação entre pai e filho. Nós podemos falar, então, que é um crime bipróprio. O que é um crime bipróprio? Quando eu tenho um requisito, né, uma qualidade especial do sujeito ativo, de quem pratica, e também uma qualidade especial da vítima. Então, aqui nós temos a vítima aqui é quem está sob guarda, sob poder e sob autoridade. E o sujeito é aquele que tem a guarda, que tem o poder, que tem a autoridade. Então, por isso nós falamos que tanto o sujeito ativo quanto o passivo tem aí essa qualidade especial, falamos que é um crime próprio, ok? É uma curiosidade. Lá no inciso 1, tá aqui, com o verbo constranger, grava lá, constranger alguém com emprego de violência física, né, o grave ameaça. Lá, a lei fala em causar sofrimento físico ou mental. Já no inciso 2, que lemos aqui agora, está aí na tela, o verbo é submeter, não é causar mais, e traz um elemento a mais, intenso sofrimento físico ou mental. É claro, pessoal, que são conceitos vagos, né, abertos, né? Quem vai dizer o que é intenso ou não é intenso é o caso concreto, é um laudo pericial, é um juiz, no caso concreto, decidindo, né? Mas naquele exemplo que eu falei, do pai ali que bateu na criança porque ela urinava ali na cama, o julgado traz, né, enquadrou o pai aqui no inciso 2º, porque o fato em si, né, por meio de provas ali, configurou o intenso. E o que levou-se em conta, professor? Primeiramente, a idade da vítima. Então, a idade da vítima é um elemento importante para mensurar se houve ou não o tal do intenso sofrimento. A idade da vítima, o sexo também. Então, o caso concreto que vai revelar essa diferença. Para fins de prova, você tem que notar que se a questão coloca lá submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a sofrimento físico ou mental, é crime de tortura chamado tortura a castigo. Falso. Ah, por que tal falso? Porque suprimiu, porque o item não trouxe ali o intenso sofrimento. Então, para fim de prova, você deve seguir a literalidade. Lembra disso, ok? E aí, qual é o dolo? Né? É punido a título de dolo, né? Todos os crimes de tortura é a título de dolo. E também exige aí um fim especial. Aplicar castigo ou medida preventiva, como eu falei aí, ok? Agora, em relação ao resultado, né? A classificação que eu falei aquela hora, crime informal, crime material de mera conduta. Só curiosidade, não vai estressar para a prova. Mas aqui é um crime material, ok? Por quê? Porque exige o quê? Se consuma com intenso sofrimento. Não tem lá, não exige aqueles resultados que tem o inciso anterior. Lembra? Quais são os resultados do inciso anterior? Confissão, prática de crime ou a discriminação. Aqui não tem esses resultados. Então, o crime se consuma quando houver o intenso sofrimento. Então, trata-se de crime material. E olha a pena, reclusão, de novo, de 2 a 8 anos. É a mesma pena do inciso anterior, ok? Tem algumas diferenças nos tipos? Sim, mas a pena é a mesma. Não é detenção, aqui é punido somente na forma de reclusão, inclusive com a pena em abstrato igual, 2 a 8 anos, ok? Vamos avançar aqui? Vamos aqui? Então, dessa forma, para não ficar longo o vídeo, pessoal, nós vamos deixar aqui para a próxima aula, nossa terceira aula sobre lei de tortura, falarmos acerca aí da continuidade dos tipos penais. Aguardo vocês, um abraço, até a próxima aula.